TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O sono e os sonhos. Temos realmente revelações durante o sono do corpo físico? O que acontece quando adormecemos e penetramos no mundo invisível através do sono? E durante este sono, é possível reencontrarmos conhecidos e afetos desta e de outras vidas? Enquanto o corpo repousa, podemos ser alertados pelo nosso guia espiritual sobre possíveis erros que estamos a cometer na nossa vida? Destes encontros noturnos, o que é que se pode trazer para a vida prática? Este livro responde a estas e outras dúvidas intrigantes, mostrando com base em importantes autores como podemos ser beneficiados se aprendermos a prepararmos-nos para este desligar que acontece todas as noites. Boa noite a todos e que Jesus e a sua paz esteja conosco. João. Sem ele não sou nada. João, aqui não sou. Não... Pronto. Então, já aqui estamos. Muito obrigada. Obrigada, Manel. E vamos então ao nosso tema desta noite. Como vocês estão a ver ali, vamos falar sobre caridade material e caridade moral. Ou também há quem lhe chama da espiritualidade, caridade espiritual. É a mesma coisa. E esta caridade é tão importante, deixem-me só fazer aqui uma coisinha, assim. A caridade é tão importante para o Espiritismo que no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec não tem um capítulo dedicado a este tema, mas sim 2. Vejam a importância que realmente tem para o mundo maior a caridade. É o capítulo 13 e o capítulo 15, sendo que este último capítulo, 15, é-lhe inteiramente dedicado. E o nome diz tudo. O nome que lhe é dado, que lhe foi dado por Kardec, é fora da caridade não há salvação. Então, vamos hoje ver, efetivamente, o que é a caridade para o Espiritismo. Será que essa caridade é apenas e só darmos esmola, darmos sopa aos sem-abrigo, darmos roupa a pessoas necessitadas? Esta caridade é aquela que todos nós, na acessão abrangente da palavra, que todos nós já conseguimos e já conhecemos e já conseguimos fazer. Mas a pergunta que eu vos faço e que vos trago é esta: será que isto é suficiente? Será que é realmente isso que a doutrina espírita nos ensina? É isso que vamos ver hoje. De qualquer modo, podemos já adiantar que a resposta é: essa é a chamada caridade material e sim, já é alguma coisa. No entanto, não é o suficiente, porque a caridade material é pouco para a grandeza desta virtude. E a espiritualidade maior também nos ensina que a caridade é a máxima expressão do amor pelos nossos semelhantes. Portanto, de acordo com os princípios codificados por Allan Kardec, devemos dar não só o alimento que mata a fome e o agasalho que tira o frio, mas também devemos dar o alimento que mata a fome espiritual. Portanto, podemos dizer que a fome do corpo
é a caridade material que a mata. A fome do espírito é morta pela caridade moral. E Jesus mostrou-nos vários exemplos do que são estas duas caridades. E eu pus ali 3 imagens para documentar um pouco melhor. A fome do corpo está, por exemplo, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Esta é a caridade material. E a caridade moral foi quando Jesus nos falou sobre a parábola do bom samaritano e nos deu o exemplo, nos chamou a atenção para a atitude que teve aquela viúva quando foi dar no templo o seu óbolo, a sua ofrenda, ela que não tinha nada. Deu daquilo que lhe fazia falta, mas deu. Portanto, ela estava a alimentar também a fome espiritual, porque ela não conhecia para quem iria aquela sua ofrenda, aquela sua oferta, no entanto, foi tirar de si para dar a um desconhecido. É caridade moral também. Então, e o que é que nos ensina a doutrina espírita sobre estas duas caridades? E vamos começar pela nossa saudosa Teresinha Oliveira, que tem uma série de livros muito, muito bons, muito simples, e eu hoje trago-vos este que é o número 1 desta coleção que ela tem, que se chama Iniciação ao Espiritismo. E neste livro, desculpem, no capítulo 25, ela vai abordar precisamente o que é a caridade. E diz-nos assim: faço o que quero. É a filosofia de quem ainda é materialista e egoísta. Nela não há qualquer respeito pelo semelhante. Não faço aos outros o que não quero que me façam a mim. É a filosofia da pessoa comum, de mediana condição espiritual. Nela já há respeito pelos semelhantes e um certo senso de justiça. E ainda, a terceira é: faço aos outros o que quero que me façam a mim. Reparem que é diferente. Não faço aos outros o que não quero que me façam a mim. É diferente de dizer: faço aos outros aquilo que quero que os outros me façam a mim. E diz ela que esta já é a filosofia da pessoa caridosa, também de mediana condição espiritual. E ela continua explicando que nesta pessoa não há só respeito pelos semelhantes, mas também uma benévola disposição íntima em favor deles, que leva a servi-los num puro sentimento de solidariedade. A caridade, remata ela, a caridade, pois, é a expressão do amor pelo próximo, é o amor em ação. Uma frase que conhecemos bem. Vejamos agora, então, o que é que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente sobre caridade moral e caridade material, caridade material e caridade moral. E diz assim, no capítulo 13.9, a irmã Rosália: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Tal como Teresinha Oliveira, como não podia deixar de ser, é uma afirmação, não é? E, portanto, tem toda a carga de benevolência. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que queremos que eles nos façam.
E continua a irmã Rosália, é um espírito já elevado, como todos aqueles que colaboraram com Kardec. Nestas palavras, diz ela, se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na Terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E neste mesmo ponto, ela mais à frente diz, ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai, para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis ao deixardes o vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Portanto, dizemos nós, a caridade material consiste em ajudarmos os nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o mais possível as privações materiais daqueles que as sofrem. E para que a caridade material não seja uma humilhação para aqueles para quem dela precisa, para aqueles que a vão receber, é sempre bom nós juntarmos a essa oferta um sorriso, uma palavra amável, simpática e até um pensamento benévolo, de amor até, por aquela pessoa, aquele nosso irmão que ali está a receber a nossa oferenda. Mas, como dissemos logo ao princípio, a caridade não se limita de maneira nenhuma à esmola, nem aos outros aspectos materiais. Muito pelo contrário. Ela engloba todas as relações que tenhamos com as outras pessoas e é isto que é a caridade moral. Em que é que ela consiste então? Voltemos ao Evangelho, que nos diz assim, não é só com o ouro que se podem secar lágrimas e não devemos ficar inativos só porque não o possuímos. Aquele que quer sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos encontra 1000 oportunidades de o fazer. Se não for de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, no pleno uso das suas faculdades, que não possa prestar um favor, confortar, suavizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma atitude útil. Apesar da falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte. E estas são palavras, são comentários de Allan Kardec, no ponto 6 do mesmo capítulo 13. Portanto, isto para dizer que, o que ele nos está a dizer é que a caridade também pode ser feita através do apoio moral, isto é, da ajuda espiritual. Os atos mais simples do dia-a-dia, como, por exemplo, ouvirmos alguém que precisa de desabafar, sem a julgarmos, sem lhe tentarmos impor os nossos pontos de vista, ou fazermos o máximo esforço por compreendermos alguém que tem um estilo de vida totalmente diferente da nossa, são atos caridosos também. E Emmanuel, no seu livro Consolador, diz-nos o seguinte: não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Continua e a certa altura, já para terminar, diz assim: mas as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Portanto, é só nesta circunstância que realmente
a caridade material vai ser tão importante como a caridade moral. E vocês viram que eu pus ali um asteriscozinho na palavra colimam, porque é uma palavra um bocadinho mais difícil e que quer dizer apontam para. Portanto, a sua feição divina, quando colimam a espiritualização do homem, ou seja, quando apontam para a espiritualização do homem, renovando então os seus valores íntimos. E mais adiante, noutra pergunta, 256, diz assim: as edificações materiais se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Isto é dito pelo benfeitor Emmanuel, que mais atrás diz assim: a caridade moral é a edificação definitiva. Ou seja, eles vêm nos dizer que é importante realmente a caridade material. Sim, é importante, porque estamos a ajudar o nosso próximo. Mas não é fundamental. E, inclusive, dependendo da maneira como vamos dar, pode valer até muito pouco para esse espírito, para essa pessoa, em termos espirituais. A que é realmente importante e que nos vai mostrar perante a espiritualidade que nós estamos realmente a transformar-nos intimamente e que a doutrina está a entrar dentro de nós. Porque muitas vezes o que acontece com alguns de nós que estamos na doutrina é que a doutrina, nós entramos na doutrina. Vimos às palestras, vimos aos estudos, etc. Mas a doutrina não entra ainda, ou não entrou ainda dentro de nós. Porque precisamos, talvez, de aprofundar esses mesmos estudos, de percebermos melhor aquilo que realmente temos que fazer para nos transformarmos intimamente. Porque isso é que é o essencial. E ele aqui, Emmanuel, é claríssimo, mais claro impossível. A caridade moral é a edificação definitiva de todos nós. A caridade moral consiste, portanto, em quê? Entre outras coisas, em aprendermos a calar-nos, em sermos tolerantes, indulgentes e compreensivos. O único requisito é a vontade, é o sentimento, é o desejo de progredirmos espiritualmente. Já sabemos e acabamos de o dizer que o darmos alguma coisa de nós é importante. Ou melhor, é realmente a única coisa nossa que podemos dar. É a nossa disponibilidade para servir. Porque tudo o resto, de tudo aquilo que é material, nós só somos usufrutuários. E pode-nos ser retirado por Deus em qualquer momento. E também é caridade orarmos por aqueles que sofrem, pelos que estão em desespero ou pelos que não gostam de nós. Com esses ainda devemos orar mais, por todos esses, porque as suas vibrações negativas vão-nos, os seus pensamentos negativos, vão-nos atingir. E, à medida que nós fomos orando por eles, e dependendo da sinceridade dessa nossa oração, da fé que ponhamos nela, do fervor com que ela seja dita, esses maus pensamentos vão sendo diluídos e não nos atingem como atingiriam se nós não orássemos por eles. Mas, portanto, todos, de uma maneira ou de outra, podemos fazer a caridade, porque para isso só precisamos de ter boa vontade e
boa vontade para nos transformarmos e aí começarmos realmente a conseguir fazer a caridade moral. E voltando à irmã Rosália e ao capítulo 13, ela diz assim: desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas que, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Pois é, infelizmente ainda estamos numa fase evolutiva, todos nós, em termos médios, que é, digamos assim, o princípio dessa escada de Jacó que nos há de levar um dia à perfeição. E, portanto, é realmente muito difícil ainda fazermos a nossa transformação moral, fazermos a nossa reforma íntima, e é através dela que nós, a pouco e pouco, com o conhecimento abençoado desta doutrina, nós vamos realmente mudando e compreendendo como é que temos que atuar no nosso dia a dia. Diz ela mais: a caridade moral, olhem agora o que ela diz aqui, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. E além disso, o que é que Jesus nos ensinou? O que é que ele nos disse? Ele disse-nos isto: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E disse mais: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não foi? Então, a prática do amor ao próximo é aquilo que nós temos que exercitar. É, por exemplo, se estamos zangados com o nosso vizinho, não irmos logo barafustar com ele, esperarmos até ao dia seguinte, que é para nos acalmarmos e encararmos as coisas de outra maneira. É, por exemplo, termos paciência com as dificuldades. É, por exemplo, darmos o exemplo de tudo isto. É, por exemplo, fazermos o possível para não nos pormos de parte numa determinada situação. E, principalmente, e mais difícil ainda, é perdoarmos quem nos ofendeu. Tudo isto é caridade material e é assim que nós praticamos o amor ao próximo. Mas o Evangelho ainda nos diz mais. Diz-nos assim, agora já no capítulo 15, é Kardec a falar e diz assim no ponto 4: isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Portanto, há várias maneiras de fazermos a caridade. Por exemplo, sendo indulgentes com os outros, perdoando as suas fraquezas, procurando não ferir o amor próprio de ninguém, respeitando as opiniões contrárias às nossas, etc. Vejamos então. Diz-nos agora Paulo, apóstolo, no ponto 10 do mesmo capítulo 15, é já na parte chamada Instruções dos Espíritos, e diz assim: nesta afirmação, e ele está-se a referir à afirmação, à frase fora da caridade não há salvação, nesta afirmação encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu.
na terra, porque à sombra deste estandarte viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Portanto, o que significa é que esta máxima, que é uma das máximas do Espiritismo, talvez a mais importante, fora da caridade não há salvação, significa que a salvação é a conquista da felicidade, é o alcançar-se o céu. E nós sabemos que o céu está dentro de nós. É uma conquista interior, é a capacidade que temos de desenvolver a nossa própria felicidade. Por isso, a máxima fora da caridade não há salvação equivale a dizer que para sermos felizes devemos praticar a caridade. Mas o Livro dos Espíritos também nos vem falar sobre o tema em muitas questões. E para nós, esta é a mais importante e eu trouxe-a hoje aqui mais uma vez. 886, questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E a resposta é benevolência, ou complacência, para com todos, indulgência, que é a tolerância, para com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. É este o verdadeiro sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Era isto que Jesus entendia como sendo o amor ao próximo e, portanto, como sendo a caridade moral. Então vamos observar o que é, como é que nós podemos praticar estas três virtudes que Jesus tão bem e sabiamente nos deu. Benevolência para com todos. Como deve ser a minha ação para com o meu próximo? Deve ser benevolente, deve ser condescendente. E como é que eu posso ser indulgente? Isto é, como é que devo proceder quando julgo ou avalio o meu próximo? Devo julgá-lo ou devo avaliá-lo com tolerância, com clemência. E o que devo fazer perante o ato que o meu próximo cometeu contra mim? É muito simples e extremamente difícil ainda para nós nesta fase. Devo desculpar. Não é? E é aquilo que nós ainda não sabemos fazer. Mas estamos aqui precisamente para isso mesmo, para aprender a fazê-lo, a melhorarmos e, através dessa melhoria íntima, começarmos a pôr em prática, a exemplificar tudo aquilo que Jesus nos deixou nos seus evangelhos. E ainda no Evangelho, diz-nos assim: existe um grande mérito em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo, pois essa atitude é também uma forma de caridade. Vejam lá, até isso é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida. Não ver o sorriso de desprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que, frequentemente sem razão, se julgam acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aqui um mérito de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral também.
Portanto, para o espiritismo evangélico, como estamos a ver, a caridade não se limita à esmola. Não se limita a ir oferecer aos outros os bens materiais. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, de iguais ou superiores. E manda-nos ser indulgentes, tolerantes, porque nós próprios também temos necessidade de indulgência. E proíbe-nos humilhar o infortúnio, ao contrário daquilo que muitos de nós ainda fazemos. Sabemos, pelo Evangelho e não só, pela doutrina espírita, que a caridade é o oposto do egoísmo e do orgulho, que são, como também já sabemos, os dois grandes obstáculos para que haja o progresso espiritual, o progresso moral. E no ponto 3 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é-nos dito que toda a moral de Jesus está contida e se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes opostas ao egoísmo e ao orgulho. E Jesus mostrou-nos em todos os seus ensinamentos que estas duas virtudes são o caminho para a felicidade eterna. Portanto, é bom não nos esquecermos disto. Na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, é perguntado à espiritualidade qual é a mais meritória de todas as virtudes. E a resposta é: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Olhem realmente como eu vos dizia, em vários pontos e em vários livros da codificação, e não só, como iremos ver, a caridade é a chave para o nosso progresso espiritual. E é bom que se diga que essa caridade, a maneira de fazermos a caridade moral, a caridade espiritual, é também, e Batuíra é quem nos diz, o nosso mentor, através do trabalho. Trabalho espiritual. Não me estou a referir a trabalho físico. Trabalho espiritual. Trabalharmos sempre em favor do nosso próximo. Na divulgação, através também da caridade material, ou seja, quando damos a sopa aos sem-abrigo, quando vamos ao bairro levar o cabaz básico mensal às famílias, quando ajudamos as grávidas que não têm posses com um enxoval para o seu bebé que vai nascer, quando depois, até aos 2 anos, continuamos a ajudar essas mães com os seus bebés, tudo isso é caridade material. Mas, se for feita numa casa espírita bem orientada, essa caridade também é caridade espiritual, porque conosco irá uma equipa espiritual que irá fazer o trabalho muitíssimo mais importante ainda do que aquele que os encarnados podemos fazer, ajudando essas famílias ou ajudando aqueles
desencarnados que ali se encontram e que de uma maneira ou de outra podem estar a desestabilizar as pessoas daquele lar. Então, é essa a diferença que todos nós temos que saber compreender, é também que no trabalho material, na caridade material, nas casas espíritas bem orientadas, entra sempre a componente espiritual em alto grau. Ok? Então, continuando com a nossa palestra de hoje, como é que podemos praticar a caridade? Assim como está aqui, pensando no nosso semelhante e tentando proporcionar-lhe aquilo de que ele está a precisar, quer em termos materiais, quer, ainda mais importante, em termos espirituais, tal como falamos agora. E Chico Xavier dizia que a caridade, reparem que lindo conceito que ele exprimiu aqui. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. E, por agora, diz-nos o Evangelho também, a caridade moral é mais difícil de ser praticada por nós, mas é aquela que mais aproxima o homem de Deus. Porquê? Porque vamos, em primeiro lugar, porque todos nós podemos praticá-la, e em segundo lugar, aproxima-nos de Deus porque nós estamos a fazê-la ao mesmo tempo com a nossa evolução e a nossa transformação moral. É por isso que ela nos vai aproximando de Deus, porque deixamos de pensar apenas em nós e começamos já a pensar noutros termos no nosso irmão, no nosso semelhante. E continuamos a dizer, todos podemos praticá-la, porque todos podemos dar alguma coisa, e já dissemos há pouco, tempo, trabalho, conhecimento, aptidões, tolerância, indulgência, perdão, consolo, amparo ou simpatia. E a Teresinha Oliveira, que era uma grande espírita, que já desencarnou há 2 ou 3 anos, diz-nos que a prática de qualquer virtude em benefício de alguém é caridade. A prática de qualquer virtude em benefício de outrem é sempre caridade. E, como já dissemos há pouco, a caridade moral pode ser exercida de várias maneiras. E vejamos quais são essas maneiras. Verbal, mental, gestual, passiva, por ação ou até mediúnica. A verbal são as palavras que consolam, que esclarecem e que são edificantes. Dizer uma prece, ou ficar em silêncio, ou falar-se suavemente com alguém. A mental é emitir pensamentos, ou seja, eu pus entre parênteses que é para perceber bem, emitir pensamentos é emitir vibrações, ou há quem lhe chame também ondas mentais, é a mesma coisa. Portanto, emitir pensamentos de perdão, de amor ou preces a favor de encarnados ou de desencarnados. A gestual é um gesto que nós podemos fazer, é um afago, é um sorriso, é um abraço, é um aperto de mão caloroso. Tudo isso são tipos também que todos podemos fazer e que entra dentro da categoria de caridade moral. A passiva, lá está, falámos há pouco nela, é calar-se perante uma ofensa. É dar atenção
quando alguém nos faz um desabafo, por exemplo. A ação é fazer aos outros aquilo que desejaríamos que nos fizessem, tal como Jesus nos ensinou. E a mediúnica, por fim, é o amparo que é dado tanto a encarnados como a desencarnados através da mediunidade nas respectivas reuniões. Portanto, como vemos, podemos praticar a caridade por palavras, por ações e por pensamentos. E Paulo, o apóstolo, aconselha-nos dizendo: submetei todas as vossas ações ao controlo da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não apenas vos evitará fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. E no livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec fala-nos também, e mais uma vez, na caridade, entre outras vezes que neste mesmo livro e em todos os outros nos falou, ele diz-nos aqui a certa altura: ensinai, pois, a caridade. E ele está-se a referir aos espíritas. Espíritas, ensinai, pois, a caridade. E, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. E neste livro de Chico Meimei, a Seara de Fé, Meimei também fala sobre a caridade e diz assim: o Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação a benefício de quantos usufruem da escola da terra. Olhem, o Senhor Jesus louvou a caridade. Ela aqui está a falar, num contexto em que a história é uma história muito engraçada, mas não temos tempo para contá-la. Chama-se A Lenda da Caridade e é de Meimei, por Chico Xavier. E a certa altura, então, ela diz que Jesus, o Senhor, louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação a benefício de quantos usufruem da escola da terra. E que melhor exemplo é que nós tivemos de caridade, aliás, de todas as virtudes no século XX, do que o nosso amado, abençoado Chico Xavier. O que é que esse evoluidíssimo espírito disse sobre a caridade? Ele disse muitas coisas, há imensas frases dele, em diversas vezes que ele o disse, mas vamos ver esta. No Evangelho de Chico Xavier, que é uma obra que eu recomendo a toda a gente, porque é é do Carlos Bacelli, e é só com frases que o Chico pronunciou ao longo da sua vida, e ele, Carlos Bacelli, gravava sempre tudo aquilo que ouvia de Chico. E depois decidiu, em boa hora, publicar este livro. É interessantíssimo, nós na casa usamos-lo muito, e então, nele, a certa altura, vem esta frase de Chico, que diz assim: a caridade, diz ele, é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. O sublinhado é meu, obviamente. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Ou seja, nós temos que reter realmente essa ideia. Quando nós estamos a fazer caridade ao outro, o primeiro beneficiado somos sempre nós.
E, como já dissemos, estamos a referir-nos essencialmente à caridade moral, à caridade espiritual, àquela que todos nós, ricos e pobres, podemos fazer, porque não tem custos monetários nenhuns. Mas ele ainda diz mais. Ele diz que o exercício espiritual, reparem, cá voltamos nós, espiritual, não material, o exercício espiritual da caridade é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo. Olhem que frase. Hein? O exercício espiritual da caridade é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo. E vamos agora outra vez a Chico, mas desta vez ao irmão X. O irmão X, no capítulo 27 deste livro, Cartas e Crónicas, tem uma mensagem chamada A Caridade Maior. E diz assim: caridade é servir sem descanso, ainda menos mesmo quando a enfermidade sem importância te convoca ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se com a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Resumindo, a caridade é servir, cooperar, não incomodar, aperfeiçoar-nos, suportar, ajudar, ser surdo, não afligir ninguém, respeitar, conservar o bom humor, é também ter paciência. Porquê? Porque, diz-nos Emmanuel, e voltamos ao Consolador, que se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. E esta frase tem que se lhe diga. É preciso mastigá-la bem, mas vem sempre dizer o mesmo. A verdadeira caridade espiritual é trabalharmos pela nossa iluminação íntima para mais recebermos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. E vamos acabar com outra frase lapidar de Chico, que diz isto: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ela só pediu, ele, Jesus Cristo, só pediu que nos amássemos uns aos outros. Obrigada, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos. Bom, depois desta lição difícil, que é a caridade nas nossas vidas, podemos lembrar também aquela frase de Paulo, quando ele nos fala das 3 virtudes. Eu peço desculpa se estou a repetir, não, porque eu estava no passe. Então, Paulo diz que das 3 virtudes, a esperança, a fé e a caridade, aquela que perdurará, a mais importante, é a caridade. E a Rosarinho trouxe-nos então 2 caminhos. Um caminho externo, que nós vamos vivendo com o nosso próximo, e um caminho interno, que é o caminho
que nós fazemos dentro de nós. O primeiro, aquele com o qual nós não conseguimos caminhar com o outro se não o fizermos. Essa renovação impressionante. E eu peço desculpa a voltar um bocadinho atrás, se nós não aprendermos a amarmos-nos em primeiro lugar, nós nunca vamos conseguir ser caridosos. Nós nunca vamos conseguir exigir, vá lá, de nós essa virtude maior que nós estamos ainda aqui a aprender muito devagarinho, que é o amor. E claro, a Rosarinho falou ao longo da palestra, pelo menos do que eu ouvi, de que nada disso se faz sem trabalho. O trabalho interno, de nos vigiarmos constantemente, e o trabalho externo, de tolerarmos o outro e de pormos em prática essa. Eu tenho a certeza que a Rosarinho falou a pergunta do Livro dos Espíritos, o que é que nós entendemos, o que é que Jesus entendia por caridade. Se nós não formos indulgentes, nem benevolentes, se nós não aprendermos a perdoar, que é tão difícil, nós não conseguimos aprender aos pedacinhos, por muito pequenos que eles sejam, em cada encarnação. Então, o que é a lição da caridade? Tivemos um grande mestre, Jesus, mas a lição ainda está. E nós já andamos a aprender há 2000 anos e ela ainda está para nós aprendermos. Eu acho que esta seria, ou pelo menos é, aquele pedacinho que eu levo. Como é que eu levo a caridade para a minha vida? Como é que eu a ponho no meu coração e nos meus pensamentos? E essa é talvez um desafio que nós podemos ir colocando em nós para um dia lhe ir respondendo, se calhar, com mais sublimidade do que quando começamos a pensar nesses assuntos. Porque alguns começaram há muito tempo, outros começaram há menos tempo, mas todos queremos, é por isso que aqui estamos, todos queremos esse encontro com Jesus. E vamos então dirigir-nos para a nossa prece.